A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética. Meu querido irmão, minha querida irmã, aí ao lado está o Pix para quem quer nos ajudar, pentecostesfabio1@gmail.com. Ou melhor, a chave Pix. Nos ajude enquanto você puder. Esses vídeos estão indo para o ar graças àqueles que nos ajudam. Conte sempre com nossas orações no Rosário da madrugada, tá certo? Sempre rezando por vocês. No primeiro vídeo vocês viram que a gente fez apenas um pequeno vídeo curto falando sobre o leão da tribo de Judá. Por que Jesus é leão? Porque é rei. E hoje nós vamos falar por que esse rei, que é leão, que é comparado ao leão, conhecido como leão da tribo de Judá, veio como um cordeiro. Por que o leão veio como um cordeiro? Para cumprir-se a profecia de Isaías que diz, naquele tempo, o leão pastará junto com o cordeiro. Muito bem. Jesus, que é Deus, um leão que se fez cordeiro. Muito bem. É o que você vai ver agora comigo nesse vídeo. Meta o dedo no like, se inscreva, compartilhe para os demais católicos. Vem conosco. Vamos lá. O Cordeiro de Deus. Por que Jesus é o Cordeiro de Deus? O Cordeiro de Deus é o sacrifício veterotestamentário. Nas culturas primitivas era comum oferecer sacrifícios aos deuses como forma de aplacar a ira. Esses sacrifícios eram oferecidos através de animais, até mesmo através de pessoas, parentes próximos, inimigos, cativos. Isso se dava pela compreensão de que uma vez ofendemos a Deus. Precisamos oferecer algo especial para aplacar a Deus. Já nos relatos veterotestamentários, Deus reprova essa prática, querendo antes corações convertidos, que sangue oferecido como uma prática externa. Mas um passo decisivo para a compreensão de que a religião, e já preparada para a vinda do Messias, foi incorporando na religião de Israel o sacrifício de animais. Como nós vemos nas passagens veterotestamentárias e também nos escritos da Epístola aos Hebreus. Não é? Quando Israel ainda era cativo no Egito, o faraó não permitiu que os judeus fossem liberados. O Senhor Deus de Israel lançou uma das pragas, e a última mais terrível, sobre os primogênitos do Egito, matando-os todos como punição, em sinal de que Deus está com Israel. Deus instruiu Moisés a fim de que os primogênitos hebreus fossem privados. Deveriam sacrificar um cordeiro ou um cabrito, macho, sem defeito, de 1 ano. O sangue nas casas será um sinal de que estais dentro delas. Ao ver o sangue, eu passarei adiante, e o flagelo não vos atingirá, quando eu ferir o Egito. Então, coisa que eu e você já sabemos. Por que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus? Não é? Quando o Verbo de Deus se encarna com a missão de nos salvar, do poder da morte, de uma vez por todas, e oferecer um sacrifício que se reconciliasse eternamente com o Pai, ele assume o lugar do Cordeiro de Deus. Na verdade, Israel e seus sacrifícios era uma preparação, uma figura da igreja, que é a nova e eterna aliança, firmada em Cristo, na sua morte e ressurreição. O Cordeiro do Antigo Testamento era uma imagem, uma prefiguração do Cordeiro imolado na nova aliança. Ao redimir a humanidade através da imolação do seu corpo e sangue na cruz, Jesus é a vítima perfeita, é a hóstia perfeita, que nesse sacrifício apaga definitivamente a mancha do pecado original na humanidade, por meio do batismo, que se associa
a este mistério, tanto que todos morriam e não entravam lá, certo? Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus, João 3. Muito bem. Com Jesus como Cordeiro de Deus, não há mais necessidade do sacrifício de cordeiros para a expiação dos pecados. Estabeleceu-se assim a nova e eterna aliança pela oferta de Cristo no altar da cruz. Este é o meu corpo, 22:19, de São Lucas. Tomai e comei. Isto é o meu sangue, tomai e bebei. Não é? Que este é o meu corpo que será entregue por vós. Este é o meu sangue que será derramado por vós. Então nós vemos que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna, vou ressuscitar no último dia. Então assim como no Antigo Testamento as pessoas se alimentavam da carne, não é, daquele cordeiro sem defeito, e eram as pessoas que tinham que estar em estado, digamos, de santidade, poderiam comer daquela carne. Os que estavam em estado de pecado não podiam. Por isso nós vemos hoje São Paulo dizer a mesma coisa em 1 Coríntios capítulo 11. Não é? Quem come do pão, quem come do corpo do Senhor indignamente, está comendo e bebendo sua própria condenação. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de 28 a 30. Por isso vai dizer, há muitos fracos, muitos têm morrido. E é morrido, e aquela morte, nós sabemos, é morrer na fé, abandonar a igreja, porque estão comungando de qualquer jeito, não tem um exame de consciência, versículo 27. Exame-se o homem a si mesmo, assim, coma deste pão ou beba deste cálice. Exame, arrependimento, confissão. Não é? Então, se não, o cristão católico, ele não se prepara com tudo isso, se ele não é pessoa ativa a isso, logo, ele está comungando sua própria condenação, vai ocorrer que vai para as seitas. Porque um católico instruído, um católico conhecedor de sua fé, jamais será enganado. Essa é a realidade. Não é? São João, no capítulo 1, aponta para Jesus, quando ele é batizado e logo sai da água, que vê o Espírito Santo descer sobre ele, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o que você vê, o Padre na pessoa de Cristo, impressiona Cristo, quando ergue Cristo eucarístico, dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? Então nós vemos isso acontecer em todas as santas missas que nós participamos. Isso é real, isso é verídico. Cordeiro porque se ofereceu em nosso lugar, rompeu os selos, né? O leão que viveu como cordeiro, que ofereceu sua vida como cordeiro na cruz do Calvário, quando isso tudo está consumado, os selos foram rompidos. Aqueles selos, Vétero, que selos são esses? Eu já trouxe muitos vídeos falando sobre os selos. É os selos do pecado. Eram 7 mandamentos veterotestamentários. Esses 7 mandamentos, ninguém era capaz de cumpri-los. Humanamente falando, ninguém era capaz de cumprir. Então veio Cristo, o leão, o rei, e ele cumpriu, como está escrito lá em Mateus, nos primeiros capítulos. Eu cumpri toda a lei. Então Jesus cumpriu toda a lei, porque nenhum humano foi capaz de cumprir santamente todos os mandamentos. Então, quando Jesus cumpriu todos os 7 mandamentos judaicos, na cruz do Calvário diz, tudo está consumado. Lucas 16:16 diz, a lei e os profetas duraram até João Batista. Daí em diante, agora é anunciado o quê? O reino de Deus. O reino do leão, que agora é cordeiro, que tira o pecado do mundo, oferecendo-se na cruz do Calvário, né? Semelhante em tudo a nós, exceto o pecado, levou os nossos pecados, como Isaías 53 vem dizer. Aquilo que nos condenava, o pecado que nos levava à condenação, pesou sobre ele. Carregou sobre si nossos pecados e nossas enfermidades. Fomos curados graças às suas chagas. Longino 19:34, ao pé da cruz, tem seus olhos curados e se converte ao furar ao lado de Cristo. Ao perfurar e atingir seu coração com uma lança, sai sangue e água. E ali é o sangue do batismo, a água do batismo e o sangue da Eucaristia. Não é? Então, nós vemos, já trouxe tudo isso, falando aqui em nossos canais de apologética. Mas, para ilustrar,
Vamos mais um pouco aqui a respeito de João Batista, né? João Batista, quando ele estava lá batizando, está em João capítulo 1, versículo 19 e 20, né, ele assume isso em voz alta ao clamar no deserto, essa missão, para que dizer agora àqueles que o seguiam, que agora devem seguir o Cordeiro de Deus. João Batista diz, em outras palavras, eu não tiro os pecados do mundo, eu não sou ninguém, mas aquele que me disse, este que vires o Espírito descer, esse é o que tira o pecado do mundo inteiro. Pois é, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós devemos ser redimidos no sangue de Cristo através do exame de consciência, arrependimento dos pecados e a confissão. Instituiu sua igreja a perdoar pecados. João 20, de 21 a 23. Não é? Muito bem. Toda essa narrativa feita por João corrobora para vermos quem era João Batista e qual era a sua missão. Foi feito um dia após ser interrogado sobre quem era sua vista, à vista, Jesus aproxima-se e anuncia. Aí está o Cordeiro. Ele se aproxima de Jesus e diz, aí está o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Sim, foi dele aquele que me disseram, a qual verdes o Espírito descer é este. Com isso, inaugura-se a nova e eterna aliança que Cristo veio para nos instaurar, através do seu sangue redentor. E João Batista, como precursor, já aponta para tal mistério, dizendo, Cristo como Cordeiro de Deus, o único e definitivo. É nessa ótica que todo o apostolado de Cristo deve ser lido, e por este motivo que essa profissão de fé é colocada no início do Evangelho de São João. Bem, para nós fecharmos esse vídeo, eu disse para vocês que ia ficar mais longo um pouco do que o primeiro, mas tentando encurtar o mais rápido possível para não ficar vídeo longo, que até mesmo é ruim para mim editar, não é? E como a bateria do caçamba do aparelho também, né? Consome demais quando vai editar os vídeos. Então, meus irmãos, o que fica claro para nós é o que diz o escritor da Epístola aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Irmãos, temos ampla confiança de podermos entrar no santuário eterno em virtude do sangue de Cristo. Versículo 20. Um caminho novo nos abriu para podermos aí chegar. O caminho da qual nós devemos trilhar. O caminho do seu corpo, pelo seu corpo, que vai se cumprir o que Jesus disse. O escritor da Epístola aos Hebreus conhecia, não é? Com bastante profundidade o capítulo 6 de São João, não é? E como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna. Então, esse santuário eterno é a vida eterna, da qual o escritor da Epístola aos Hebreus está falando. Porque Jesus disse, quem come da minha carne bebe meu sangue, vai para a vida eterna. Você já tem a vida eterna, né? Vou ressuscitá-lo no último dia. Então isso está claro para nós. Então veja o Cordeiro. O Cordeiro dá a sua carne. O Cordeiro que é rei, que é leão, nos dá a sua carne para termos esse alimento garantido como vida eterna. Se nós pegarmos aqui, nas Sagradas Escrituras, ainda no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, para nós encerrarmos o vídeo para não ficar longo, veja o que o escritor da Epístola aos Hebreus ainda vai ilustrar para nós. Presta atenção. Além desse 10:19, ainda o versículo 10 da Epístola aos Hebreus, ele diz: foi em virtude dessa vontade de Deus. Essa foi a vontade de Deus, presta atenção. Foi em virtude da vontade de Deus. O quê? Termos sido santificados. De que maneira fomos santificados? De uma vez para sempre, pela oferenda do corpo de Jesus Cristo. Como é que é? Pela oferenda do corpo de Jesus Cristo. Se nós pegarmos o capítulo 5
de Apocalipse, capítulo 5 de Apocalipse, vai chamar também Jesus como um cordeiro. Preste atenção. 5, versículo 6. Eu vi no meio do trono e dos 4 animais e no meio dos anciãos um cordeiro de pé, como que imolado. Então veja, um cordeiro de pé, como que imolado. Esse cordeiro foi imolado. Quer dizer que ele morreu, mas ressuscitou. Um cordeiro imolado que ressuscitou, né? As suas chagas que curam, as suas chagas que salvam, está aqui. Imolado, foi sacrificado, mas agora está de pé. Como que um cordeiro morto pode estar em pé? Isso só aconteceu com o Filho de Deus, que se assumiu esse cordeiro de Deus, para que fôssemos santificados, não é? Através do sacrifício do seu corpo na cruz do Calvário, e que se renova a cada Santa Missa, quando nós, preparados, estamos aptos a recebê-lo. Ora, se souberes que se tu tens alguma coisa com teu irmão e estás diante do altar, e souberes que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro reconciliar. Então tu vens a se dar ao altar. Tu vens estar em comunhão com o altar. Assim poderemos recebê-lo, assim coma deste pão ou beba deste cálice, como diz, não é, o grande São Paulo. Então que nós possamos nos preparar. Então está aí o sentido do Cordeiro de Deus. Do leão que é rei, que se faz cordeiro. Os judeus não aceitaram essa forma de Jesus. Como pode um leão, como pode um rei dar-se a essa vergonha, passar essa humilhação? Como pode passar isso, se dar a isso, como com pecadores, vive com pecadores, ser rei, coisa nenhuma? Diziam os judeus da época de Jesus. Não o quiseram, mas o mataram. Não sabia eles, e até mesmo a maioria sabia, que ele daria sua vida por nós através das mãos deles, para nos resgatar da maldição que pesava sobre nós, da condenação que pesava sobre nós. Por isso, antes da cruz, ninguém se salvou. Estava aguardando no limbo a redenção. E depois cruz, Jesus os salvou. Então, agora nós temos ampla confiança, irmãos, diz a epístola. É clara a epístola. Nós temos ampla confiança 100% de entrar no céu. Não é? Pelo seu sangue e pela sua carne. Quem come da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna. Então está aí o Cordeiro de Deus, o que é? Se ofereceu por nós, como resgate, como expiação, para que pudéssemos ser salvos. Para que pudéssemos participar com ele dessa redenção. Jesus, que é 100% Deus, 100% humano, Deus com duas naturezas, veio nos salvar. E nós não podemos pagar isso nunca, meus amados. Nunca podemos pagar isso por essa tão grande misericórdia de Deus para conosco. Nos salvar. É claro que para se salvar não é fácil. A porta é estreita. Né? E dizia um padre numa homilia, olha, não é a porta estreita que os gordinhos não vão entrar. Não. É a porta estreita, não se refere a isso, mas que é difícil entrar lá. Não é fácil entrar lá, tem que ralar, se sustentar, mas com a promessa que ele disse, que perseverar até o fim, será salvo. E aí está. Certo, meu amigo e irmão amado Adivaldo, que sempre está comentando nos nossos vídeos, Deus lhes abençoe, oremos uns pelos outros, para alcançarmos a misericórdia do Senhor. Obrigado pelas ajudas que nos dão, que através dessas ajudas, serve para que esses vídeos cheguem ao ar. Veja só, esse aqui já é um segundo aparelho, tá certo? Aqui. Eu sempre uso isso aqui por causa da letra da Bíblia, que sempre não dá 1, 2, 3 versículos, dá para ler. Mas aqui eu coloco a letra grande nesse tablet, tá certo? A letra bem grandona para poder ler. Então eu uso mais o tablet do que a própria Sagrada Escritura, porque a minha vista já não está muito, não é? Na Sagrada Escritura, porque eu trabalho muito com aparelhos, e isso aí não faz bem à vista. Com o aparelho, tanto com o tablet, fazendo minhas marcações de postos artesianos, não é? E isso não fez muito bem à minha vista, tá certo?
Meus irmãos, dedo no like, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vire.